Muitas vezes nós pensamos que se tivéssemos um bom recurso, um bom dinheiro, mudaríamos a história da nossa vida. Pensamos que se recebêssemos uma bolada, poderíamos mudar todo o rumo da nossa história, da nossa casa, da nossa família. E agora, para 2024, muitas vezes a gente tem sonhos, tem projetos e pensa que se tivéssemos algum valor em dinheiro, se tivéssemos um crédito, poderíamos fazer totalmente diferente. Porém, quando a gente olha para essas pessoas que jogam na Mega Sena e essas casas de sorte e de azar, na verdade, e alguns acabam recebendo uma bolada. E no passar dos anos, ao invés da vida dessas pessoas terem melhorado, a vida delas piorou e drasticamente, né? Tem a história de uma pessoa aí que ele era o dono de uma borracharia e recebeu uma bolada grande em dinheiro. Quando os anos passaram e ele percebeu, havia perdido tudo e por fim terminou sendo agora o funcionário da borracharia que antes ele era o dono. Também outro senhor que o sonho dele era construir uma casa para sua mãe e ele era um pedreiro, porém recebeu uma bolada, jogou na Sena, não sei qual é a casa que ele jogou, ganhou aquela bolada, terminou gastando tudo, perdendo tudo. E no final das contas o repórter pergunta para ele o que ele mais se arrependia. Ele falou de não ter construído a casa para minha mãe. Então, não importa se você tem uma bolada de dinheiro, se você tem um bom recurso, se você consegue o crédito com alguém, se você não tiver a tua mentalidade mudada, a tua forma de agir, a tua forma de pensar, de nada resolve você receber um tesouro, você receber uma herança, porque quem produz a riqueza, quem produz a diferença, quem faz a nossa história, somos nós, é o nosso homem interior, não é o que está no exterior, mas sim o que nós somos dentro de nós. Então eu quero compartilhar contigo uma palavra no dia de hoje. Se você não me conhece, eu sou o pastor Elianai e gostaria que, se você gostar dessa palavra, compartilhasse, comentasse, curtisse. Dessa maneira você estaria me ajudando a propagar o Evangelho de Jesus Cristo e fazer com que o nosso canal alcance também mais pessoas. Quando nós olhamos para o povo de Deus, eles saem do Egito rumo à terra prometida. Deus havia prometido para eles uma terra que emana leite e mel. Quando fala de leite e mel, está falando de provisão e de alegria, de doçura, de coisas boas. Deus tinha prometido para eles o melhor. Porém, quando eles estão no deserto, começa a manifestar o que eles são. Eles eram escravos. E infelizmente, por causa da sua mentalidade escrava, não uma mentalidade de autoridade, uma mentalidade de patrão, uma mentalidade de empresário, de comerciante, de autoridade, mas uma mentalidade de escravo, que só faz quando é mandado, só faz debaixo da força e acostumado às coisas pequenas desta vida. Essa gente que sai do Egito, eles não conseguem tomar a terra prometida e dá a impressão que até o próprio Deus desiste deles, porque diz, porque esse povo duvidou de mim, todos eles perecerão no deserto, com exceção de Josué e Calebe, em quem se achou um espírito excelente. Então veja, aqui nós já começamos a ter a revelação do que te leva a uma vida de sucesso, o que pode te levar a terminar 2024 de uma maneira diferente, de uma maneira mais exitosa, com a tua família vivendo o melhor de Deus. É um espírito excelente. Então esse povo, ele sai rumo à terra prometida, mas morrem no meio do caminho. Então, quando a gente estuda
a história das pessoas e na palavra de Deus, você vai perceber que o dinheiro em si não muda a história da pessoa. Ele pode trazer uma alegria, um alívio momentâneo, mas o que fará com que você tenha uma vida de sucesso é um espírito excelente, um espírito que vem da parte de Deus. Se você tem um espírito excelente, que é um espírito animado, o teu homem interior fortalecido em Deus, tudo o que você precisa é uma porta aberta. Se você tiver uma porta aberta na tua vida, e essa porta quem abre é o Senhor, e você está com o teu espírito renovado, você prevalecerá e avançará. Deus ele pode te dar uma ideia, Deus ele pode te conectar com pessoas e dessa maneira abrindo uma porta para você. E até mesmo te dando uma bolada, um bom recurso de alguma maneira, uma herança, um bom crédito no banco. Porém, você precisa estar preparado para quando essa porta se abrir. Se você estiver preparado para quando esse momento chegar, então sim, você terá uma mudança de vida, uma mudança de história na tua vida e na tua casa. O Senhor Jesus diz na sua palavra, nem só de pão viverá o homem. Olha só que palavra, nem só de pão viverá o homem. Se nós trazermos para dentro do assunto que nós estamos falando hoje, muitas vezes a gente quer aquilo que nos sustenta de imediato, aquilo que nos satisfaz de imediato. Porém, quando nós buscamos a Deus, quem sabe ao nosso redor as circunstâncias não mudem imediatamente. Em compensação, o nosso ser interior começa a ser alimentado da palavra de Deus, começa a ser alimentado da vontade de Deus. E então, a médio e longo prazo, toda a nossa história começa a ser transformada. Já tem um ditado que diz que o que vem fácil, vai fácil. Então, é necessário você ir conquistando degrau por degrau, passo a passo, aprendendo a administrar o pouco que você tem. Quando você sabe administrar o pouco que você tem, Deus aumenta aquela quantia. E junto com essa quantia vem mais responsabilidades, mais desafios, e você vai crescendo com a ajuda do Espírito Santo, não só em riqueza, mas em conhecimento para administrar aquilo que o Senhor coloca na tua mão. Então, as grandes mudanças, elas não acontecem na nossa vida quando nós recebemos dinheiro, ou tesouros naturais. A grande mudança na nossa vida acontece quando nós mudamos a nossa forma de agir, quando nós mudamos as nossas atitudes diante das circunstâncias. A palavra do Senhor, não quero que você me leve a mal, mas que você compreenda esta palavra. Provérbios capítulo 13, versículo 4 diz assim: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Veja só, a gente precisa analisar se as nossas atitudes são de uma pessoa diligente ou de uma pessoa preguiçosa. Então, não quero que você tome essa palavra como uma ofensa, mas eu quero que você tome essa palavra de Deus como um alerta para você, para que você olhe para você mesmo e perceba se você é uma pessoa diligente nos teus estudos, se você é uma pessoa diligente nos teus horários, se você é uma pessoa diligente com o tempo que você tem, se você é uma pessoa diligente com o trabalho que vem na tua mão, se você é uma pessoa diligente com a riqueza que vem nas tuas mãos. Porque se você for uma pessoa diligente, a palavra diz que você se fartará. Porém, se for o contrário disso, se for preguiçoso, você vai desejar muitas coisas, porém, coisa nenhuma alcançará. Então, o preguiçoso
ele sempre deseja, ele sempre quer ter, porém ele pensa que as coisas vêm de graça. Então, analisa a tua vida, analisa as tuas atitudes à luz de Provérbios 13:4. Também a terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Veja que o apóstolo João, ele está escrevendo para o presbítero Gaio uma carta e ele diz: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Por quê? Porque se a tua alma, os teus sentimentos estiverem ordenados, se tudo vai bem com a tua alma, se você está bem com Deus, se você tem vida de oração, se você tem vida de leitura da palavra, tem comunhão com Deus, a tua alma estará bem e, consequentemente, todas as demais coisas irão bem na tua vida. Terás saúde, porque sem saúde não há como prosperar. Sem saúde você vai depender dos demais. Porém, se você cuida da tua alma, você terá saúde. E se você tem saúde, então também as demais coisas acontecerão em teu favor. Louvado seja o Senhor. Algo que é preciso ter em mente, que a tua preocupação com a tua situação financeira não pode estar acima da tua saúde, ou melhor, da saúde da tua alma. Muitas vezes nós nos preocupamos achando que, se as nossas finanças estiverem bem, tudo estará bem. E não é verdade. Se você trabalhar muito, se esforçar e alcançar recursos, alcançar riquezas, tiver dinheiro para tudo que você precisa e imagina que assim estará bem, mas não cuidou da tua alma, no final será tristeza, frustração. Porém, se você cuidar da tua alma, então o restante, tudo começará a andar passo a passo e você estará bem em todas as áreas. Toma isso na tua vida. Toma isso como uma atitude, uma decisão para você ver a diferença que isso fará na tua vida. Pessoas querem ter à sua frente sempre o dinheiro para depois fazer. Algumas pessoas, não vou dizer todas, mas muitas pessoas pensam: se eu tiver dinheiro eu vou poder fazer, se eu tivesse dinheiro eu poderia crescer, se eu tivesse dinheiro eu poderia avançar. Porém, isso não é verdade, né? Você precisa entender que maior que o recurso que você tem é você mesmo. Você é uma pessoa que produz riqueza. Você é uma pessoa que o Senhor deu capacidades, dons e talentos para produzir riquezas. Então, se você chegar ao termo em que a tua alma está bem e conectada com Deus e pôr em prática o que a palavra diz, de ser uma pessoa diligente e deixar de lado a preguiça, deixar de lado a procrastinação, você perceberá uma evolução constante na tua vida e uma prosperidade que nós dizemos vem de Deus. Então, olha só, você não pode viver ansioso com o dia de amanhã. Você deve viver cada dia. Viva o dia de hoje e aproveita ao máximo todas as facetas deste dia, com a tua família, com os teus filhos, com o teu estudo, com a tua dedicação e principalmente no teu relacionamento com Deus. O que vai acontecer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero ler um texto para você. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o 8. Presta atenção nessa leitura, porque aqui existem segredos para uma vida de sucesso. E aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago,
E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Guarda esta informação: as vossas redes, para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado, ou no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Veja só, existe uma diferença entre mestre e Senhor. Então a pergunta que vem hoje para você é: Jesus Cristo, para você, é mestre ou é Senhor? Porque o mestre, ele ensina, e você obedece se você deseja, você segue aquele caminho se você quer. Porém, se ele é Senhor, então você obedece sem questionar, porque Jesus é Senhor sobre a tua vida. Então, neste texto, nós vemos que para Pedro, Jesus era mestre. Pedro olhava para Jesus como um mestre, mas não como Senhor. Por quê? Porque Pedro era um pescador, um profissional da área. E a palavra diz que ele havia pescado a noite toda e agora eles já estão lavando as redes, porém não pescaram nada. E o Senhor, como fez uso do barco de Pedro, deseja abençoar a vida de Pedro. E diz para Pedro, quando ele terminou de usar o seu barco: faze-te a mar alto. Vai para mar alto, não fica aqui na beirada. Veja só que coisa, irmãos. Tudo o que Deus pedir para você e que você dispor em favor do reino, o Senhor quer recompensar você. Então, Pedro, ele prontamente, quando o mestre pediu o barco, ele cedeu o seu barco para que o mestre pregasse de uma maneira mais tranquila e que todos pudessem ouvir. E ele reconhece, ao ouvir as palavras de Jesus, que nós não sabemos quais são aqui, porque a mensagem era exatamente o que estava acontecendo e não o que Jesus estava pregando. Mas naquelas palavras, nas atitudes de Jesus, Pedro reconhece o mestre que era Jesus Cristo. E por isso que ele diz: mestre, pescamos toda a noite, mas não apanhamos nada. Porém, sobre a tua palavra lançarei a rede. Veja só que coisa. O mestre tinha dito para eles, o Senhor, na verdade, tinha dito para eles: lançai as vossas redes. Era para que eles tivessem lançado todas as redes que eles tivessem. Era uma palavra, uma ordem, mas por Pedro não reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, mas como mestre, ele não quis ser mal educado, talvez. E disse: olha, a gente já pescou a noite toda, mas não pegamos nada. Mas, segundo a tua palavra, lançarei a rede. Então ele foi um pouquinho mais para frente e lançou só uma rede. O que aconteceu com ele? A bênção de Deus era tão grande na sua vida que a rede não está dando conta, o seu barquinho não está dando conta, ele precisa chamar mais pessoas para ajudá-lo e eles quase afundam, porque não estão capacitados para a porta que Deus havia aberto para eles. Eles não estavam preparados para o momento que Deus havia propiciado para eles.
E assim muitas vezes estamos nós, pedindo uma porta, pedindo uma bênção, pedindo uma bolada, querendo um recurso. E quando Deus abre, quando o Senhor Jesus vem nos abençoar, não só porque pedimos, mas porque nos dedicamos à obra dele, porque nos envolvemos na obra do ministério e o Senhor vem nos recompensar, não estamos preparados. Então, eles tiveram uma pesca milagrosa sim, mas não na sua plenitude. Eles não receberam o todo, quem sabe nem um 10% daquilo que Jesus tinha preparado para eles. Quem sabe aquele dia seria um dia tão extraordinário, porque mudaria completamente todas aquelas redes, todos aqueles barcos cheios de peixes, uma riqueza inigualável. Porém, por não reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, eles então não recebem a bênção na sua plenitude. Então, dentro desse texto nós aprendemos isso. Quem é Jesus para mim? Jesus é Senhor? Jesus é mestre? Jesus é apenas um homem? Quem é Jesus para você? Pedro reconhece Jesus como mestre e está disposto a fazer com que os seus bens trabalhem em favor do reino. Porém, ele só vem a reconhecer Jesus Cristo como Senhor na sua vida muitos anos depois, né? No mínimo 3 anos depois. Então, olha só, outra coisa que acontece é que Pedro, ele está acostumado a pescar. E a pesca dele se dava na madrugada, como todo pescador profissional. Não pela manhã, não naquele horário, não naquele tempo. E quem sabe você está fazendo as coisas e não funciona. Você está fazendo as coisas e não flui, não avança. Entrou o ano 2023 e as coisas não aconteceram como você desejava. Aí você olha para 2022 e não aconteceram. Olha para 2020, 2019 e você vai olhando para trás na sua vida e sempre há uma esperança, porém as coisas não acontecem. E você diz, mas eu sei fazer, eu estou fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Então quem sabe a forma como você está lançando a rede, o lugar que você está lançando a rede, a hora que você está lançando a rede, não é o lugar certo, não é a hora certa. Você precisa reconhecer isso e entender, Jesus é Senhor na minha vida. Quando você compreender isso, você vai buscar uma igreja, você vai buscar um pastor para a tua vida, um pastor de verdade, um pastor temente a Deus e que conhece a palavra, não aquele que massageia o teu ego, mas um pastor escolhido por Deus para pastorear você e a tua casa. Então, dentro desse texto nós percebemos que o tempo muitas vezes é mais importante do que o lugar, a hora certa de fazer as coisas. Isso é fantástico. Então, quando você for orar para que 2024 seja uma bênção na tua vida, clame, Senhor, me ensina a hora certa de agir. Então, pessoas que estão operando em seu tempo e não no tempo de Deus, não vai funcionar. E muitas vezes nós estamos insistindo em querer fazer uma coisa que não fomos chamados para fazer. Estamos insistindo em querer ser algo que não somos e queremos que Deus nos abençoe dentro daquilo que Ele não nos criou para ser. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que querem servir a Deus no ministério de louvor, mas não são afinados, não sabem cantar. E aí procuram e a gente diz, você não sabe cantar, a tua voz não é afinada. Mas se eu estudar, então a pessoa vai estudar, a pessoa vai se esforçar e lá na frente ela termina cantando mais ou menos. Não resolve nada. Ela nunca vai produzir aquilo que Deus tinha para ela. Ela pode produzir alguma coisa, mas não estará na plenitude do que Deus tem. Quem sabe ela seria uma ótima pregadora, um ótimo pregador da palavra. Quem sabe teria um grupo de teatro maravilhoso. Ou quem sabe seria um grande empresário. Ou quem sabe um doutor, um médico. Não, mas ele insiste que quer ser um ministro de louvor quando não sabe cantar, quando não tem voz para aquilo. É como você pegar o açúcar
e tentar salgar a carne. Vou colocar desse jeito, vou dar o meu melhor. Não vai funcionar. A carne doce não vai prestar. Então, quem sabe você é açúcar? Açúcar e está desejando ser sal. Ou você é sal e está desejando ser açúcar. Então, isso é importante você ter na sua vida. Quem você é? O que você foi chamado para fazer? Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos que o Senhor Jesus diz para Pedro: lança a rede. Pescamos a noite toda, o Senhor nem mais responde, porque o que o Senhor está dizendo, você vai pescar na hora que eu disser, você vai prosperar na hora que eu disser, quando você reconhecer quem eu sou na tua vida. Por fim, você conhece essa história, o Senhor chama Pedro e lhe diz: você não será mais pescador de peixes, mas você será pescador de homens. Em outras palavras, Pedro passou a noite toda pescando, não pegou nada, vinha naquela vida, naquela luta, e o Senhor diz assim: você está todo errado, você não está fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Pedro não tinha sido chamado para ser pescador de peixes. Pedro tinha sido chamado para ser um apóstolo, um pescador de homens. Então, o que você é? Quem sabe você está insistindo numa coisa que o Senhor não te chamou para ser. Louvado seja o Senhor. Eu quero encerrar essa breve palavra contigo. Por que Pedro se lançou de joelhos e agora diante do Senhor Jesus? Porque primeiro ele subestimou a palavra do Senhor. Ele não reconheceu o Senhor Jesus na sua vida. Ele pensava que Jesus era apenas mais um mestre, mais um no meio da multidão. E muita gente está assim, achando que Jesus Cristo é só mais um no meio da multidão. Tem gente que olha para Maomé, tem gente que olha para Buda, tem gente que está no espiritismo, tem gente que está no catolicismo, tem gente que está em candomblé, em tudo que é outra coisa. Só tem um caminho. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele afirma: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você deseja um 2024 abençoado, comece a estudar as Escrituras. E o primeiro passo, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Se você deseja aceitar a Cristo como Salvador, entra em contato comigo. Nesse número que está aqui embaixo é o meu WhatsApp. E nós vamos falar de Jesus com você e você será abençoado. Se você gostou dessa palavra, se você foi edificado, me ajude a compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Compartilha com os teus amigos, nas tuas redes e também comenta, isso me ajuda muito, dá um aleluia, dá um glória a Deus. Se não gostou, fala também, põe a tua posição, tá bom? E se inscreva no canal. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.